Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais e para dar dicas para a gente, o professor doutor Paulo Corrêa, diretamente da IASH USP, para o nosso podcast. E hoje ele vai trazer um bate-papo muito interessante com dicas muito bacanas. Bom, vamos começando com as dicas de hoje. Eu vou fazer uma perguntinha para começar essa discussão. Professor Paulo, como podemos apresentar os mapas conceituais para outras pessoas? Elas têm que ser mapeadoras também? Fala, Bruno, tudo jóia? Prazer estar aqui de novo para compartilhar com você e todos os ouvintes do nosso podcast um pouco da experiência que eu tenho acumulado nos últimos anos usando e estudando os mapas conceituais, né? O que é legal da gente pensar é que o mapa conceitual ele é um pouco difícil da gente fazer quando a gente quer fazer um mapa conceitual dentro de tudo aquilo que o Joseph Novak, né, pensou para representar o conhecimento. Então a gente tem que estabelecer bons conceitos que não podem ser longos, a gente tem que usar um verbo no termo de ligação, a gente tem que indicar um sentido de leitura, e tudo isso dá um trabalhão, mas que é um trabalhão muito bom, porque isso me ajuda a organizar as ideias que eu tenho sobre o tema que eu estou representando no mapa conceitual. O que é bacana da gente perceber é que o produto final, ou seja, o mapa conceitual, ele é facilmente compreendido por qualquer pessoa. E a gente tem que lembrar sempre do seguinte aspecto: é muito mais fácil você ler um mapa que alguém já fez, alguém já quebrou a cabeça, já pensou e já organizou as ideias, do que a gente criar o mapa. Então a ideia de apresentar os nossos próprios mapas para outras pessoas, né, ela valoriza exatamente esse raciocínio que eu acabei de fazer, ou seja, eu posso apresentar meus mapas mesmo para pessoas que não sejam mapeadoras, porque com poucas instruções eu consigo explicar como é que ela explora essa figura, né, essa representação gráfica do conhecimento. E o que é melhor do que isso é que eu consigo, por meio do mapa conceitual, conversar com essa pessoa sobre o tema que eu quero representar. Então, ainda que ela não seja uma mapeadora, numa conversa com essa pessoa, ela pode me dizer o seguinte: olha, Paulo, eu gostei do seu mapa, mas eu acho que isso aqui não está bom, eu acho que está incompleto, eu acho que você poderia pôr mais um comentário, eu acho que isso aqui é excessivo. Então, a gente consegue melhorar os nossos próprios mapas quando a gente conversa com outras pessoas a partir deles. E termino dizendo de novo: o mais bacana é que é muito mais tranquilo e fácil ler o mapa de alguém do que fazer os nossos próprios mapas. Então é sempre bom também, quando você puder, né? Você que está acompanhando a gente, leia o mapa de alguém e ajude este mapeador, porque você certamente vai ver coisas que ele não está vendo a partir do tema que ele já representou no mapa. Muito obrigado, professor Paulo, por essa dica. É muito importante mesmo todas essas dicas que você trouxe para a gente, e ela se enquadra bem mesmo nessa questão de estar compartilhando o mapa com outras pessoas para poder colaborar com a gente, para a gente estar melhorando nosso esquema de realização dos mapas. Agora, professor, qual é a melhor forma para a gente inserir imagens no mapa para eles ilustrarem conceitos dentro do mapa? Existe algum método específico para isso? Olha, Bruno, o método específico para isso, quer dizer, tem várias soluções. Se a gente for pensar assim, como é que eu posso incluir uma figura no mapa conceitual, tem várias formas de você fazer isso, né? O que a gente sugere e recomenda é o uso do CMap Tools, porque no próprio programa CMap Tools eu consigo rapidamente incluir uma imagem como conceito, né? Agora, eu acho que o que é mais interessante da gente notar aqui é que às vezes a gente acha que os conceitos podem ser expressos somente com palavras, né? E na maioria dos casos isso é assim mesmo. Então, eu consigo sempre ter um pequeno conjunto de palavras que faz referência clara e explícita ao conceito que eu quero colocar no mapa. Por outro lado, né, dependendo da área de conhecimento que você trabalha, você vai ver que as imagens são muito importantes. Dependendo do tema que eu quero representar, às vezes, né, vai acontecer aquele efeito da imagem que vale por mais de 1000 palavras, né? O problema todo é que, assim, se você só tiver imagem, eu não sei quais são as 1000 palavras que o mapeador quis
que eu dependesse da imagem. Agora, se essa imagem estiver na rede proposicional do mapa, provavelmente eu vou compreender muito melhor o que o mapeador quis transmitir por meio da rede proposicional. Então, se a gente pegar exemplos como representações típicas do ensino de ciências, como um mundo muito pequeno, um mundo muito grande. Na matemática, as fórmulas matemáticas, muitas vezes elas aparecem, essas equações, na constituição dos conceitos. E é claro que a gente pode também considerar aí todo o espectro de disciplinas das humanidades, né? Então, a gente poderia imaginar um mapa sobre, por exemplo, quadros, arte, esculturas, e aí certamente eu vou poder usar palavras para descrever determinado aspecto de uma modalidade artística, mas eu também vou poder incluir imagens, né? Então, tudo isso aqui que eu estou tentando transmitir na minha rede proposicional leva a essa escola, por exemplo, de pintura artística, né? E esse outro conjunto de conceitos remete a uma escola diferente. E aí eu coloco ali, por exemplo, 2 quadros para ilustrar visualmente a diferença entre essas escolas. Então é legal a gente perceber, Bruno, que o mapa por si só ele já tem um componente visual muito grande, e eu acho que se a gente usar a imagem dessa forma, a gente enriquece ainda muito mais os mapas conceituais que normalmente a gente produz, que são aqueles mapas que só tem texto. Sim, muito bacana essa possibilidade de inserção das imagens nos mapas mesmo. E como o senhor mesmo mencionou, é uma possibilidade que o CIMAP Plus traz para a gente, né? Possibilitando não só uma realização do mapa de maneira muito assertiva, além da inserção das imagens e também dos hiperlinks, né? Que é outra forma de ampliar o tema que a gente está mapeando. Professor, agora como que a gente deve revisar o mapa? Existe uma frequência com que a gente pode estar fazendo essa tarefa? Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque diferente daqueles trabalhos escolares que a gente fez ao longo da nossa vida como estudante, né, onde a entrega do trabalho marcava o final do ciclo de produção daquela atividade intelectual, eu às vezes represento nos meus mapas conteúdos das minhas aulas, conteúdo dos projetos que eu desenvolvo, enfim, conteúdo das coisas que eu estou estudando, né? Então, nesse caso, veja que eu não estou mais no contexto escolar, ou seja, eu não tenho um professor que me pede o mapa no dia tal para dar nota. A gente tem que pensar que a aprendizagem ela vai acontecer durante toda a vida, né? Ela vai acontecer durante o período escolar e depois também ela tem que continuar ocorrendo. Então, nesse caso, sobretudo quando a gente não tem mais uma demanda com prazo, uma entrega que vale nota, é importante o mapeador ele se dar conta que a aprendizagem ela implica em mudança das estruturas de conhecimento. Bom, mas se as estruturas mudam, os mapas mudam. Então, aquele mapa antigo que eu mexi no começo do ano, já faz tanto tempo que ele está lá na gaveta, ou que ele está no meu computador, né? Porque hoje a gente já não deixa mais o mapa na gaveta. Vale a pena eu rever ele agora, depois de tantos meses, porque certamente eu li textos novos, eu vi algumas palestras, eu participei de algumas discussões, eu reli aqueles textos originais que me levaram a fazer o mapa, e tudo isso mudou o Paulo do começo do ano para o Paulo de hoje. Ou seja, depois de tantos meses, o mapeador mudou. Então, com certeza, se eu reencontrar um mapa antigo, eu tenho uma probabilidade muito grande de fazer mudanças e melhorias no mapa, porque o mapa ele vai agora representar o que atualmente eu sei sobre o tema. Então, o que é um negócio que eu sempre gosto de alertar aqueles que nos acompanham, é que o mapa conceitual ele tem que ser visto como uma atividade de processo, não como uma atividade onde eu vou gerar um produto. É claro que se eu tiver que dar um seminário hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou rever o mapa lá do começo do ano, e faz muitos meses que eu não vejo esse mapa, e aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma versão hoje, revisada, vou pôr um outro conceito, vou tirar outro, eventualmente eu vou colocar uma figura, né, Bruno, como a gente conversou, e aí esse mapa é o produto que eu levo para o seminário de hoje. Se eu tiver que dar um seminário daqui a 6 meses, eu posso fazer esse mesmo exercício. Então, eu vou ver a última versão do mapa,
Daqui a 6 meses, de repente, eu aprendi algumas coisas novas, decidi mudar o enfoque e eu ajusto o mapa para o conhecimento atual que eu tenho. Essa é a ideia principal, é o motivador principal dessas revisões. E eu também posso, se a gente estiver pensando em apresentar esse mapa para alguém, eu posso ajustar ele em função do público e em função da mensagem que eu quero comunicar. Então, para resumir, mapa conceitual não é algo que eu sento, faço e fica pronto de cara. É algo que eu faço e vou melhorando à medida em que eu estudo e aprendo mais coisas sobre o tema que eu quero mapear. Com essa dica sensacional, a gente vai encerrando o programa de hoje. E esse último comentário feito pelo professor é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê o mapa como um produto, né? E como o professor mencionou, esse não é o intuito principal dele, sim um processo que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, também com o tempo do comentário de que ele não fica pronto logo de cara. Então, com isso, muito obrigado pelas dicas de hoje, Paulo. Agora só nos resta praticar e treinar a técnica do mapeamento. Nos vemos em mais um novo episódio do Dicas do Paulo. Até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.